it's the same song. Maybe I heard that wrong. But this whole world needs an anthem, and I'm trying to put the words where they belong. Yeah, this whole world needs an anthem, and I'm hoping everyone will sing along. Yeah. Olá, seja bem-vindo à primeira edição do CBS em Foco. Meu nome é Eliomar, sou professor do Instituto de Informática da Universidade Federal de Goiás. Nesta primeira edição, falaremos do movimento de sistemas no Brasil, acampado pelo Congresso Brasileiro de Sistemas, nas suas 14 edições. Faremos como convidados os professores Dante Pinheiro Martinelli e professora Melissa Frantini Bandos, os quais representam a fundação, o principal movimento da área no Brasil. Gostaria de render as homenagens ao professor Donald Derrati, patrono do Congresso Brasileiro de Sistemas, é um dos principais responsáveis pela internacionalização do evento, e estará conosco hoje, ao final desta live, trazendo um depoimento sobre toda a experiência e a satisfação em fazer parte desse movimento. Bom, iniciarei, então, apresentando os currículos do professor Dante e da professora Melissa. O professor Dante Pinheiro Martinelli é professor titular aposentado da Universidade de São Paulo, possui graduação em Economia e Administração, mestrado, doutorado e livre docência na mesma instituição, possui pós-doutorado nas universidades de École e Quebec, no Canadá, já orientou mais de uma dezena de mestres e de doutores, tem larga experiência na área da administração e administração acadêmica e atualmente é consultor de empresas na área de gestão. Professora Melissa Frantini Cavalcante Bandos atua como pró-reitora de administração e professora de graduação e pós-graduação estrito e lato sensu do Centro Universitário Municipal de Franca. Possui graduação em administração pela FEA Ribeirão Preto, graduação em direito, também na mesma instituição, mestrado e doutorado na área de administração, realizou o programa de pós-doutorado na Inglaterra, em Manchester, a Universidade Manchester Metropolitan University. Também tem uma larga experiência na área de administração e administração universitária, autora de vários capítulos de livro sobre negociação, visão sistêmica e políticas públicas, além de vários artigos publicados em congressos e revistas. É membro do corpo editorial da Revista Eletrônica de Administração Online e membro do grupo de sistemas que deu origem ao Congresso Brasileiro de Sistemas. Bem, o CBS em Foco representa uma iniciativa para trazer à revista os principais fatos e acontecimentos, os principais avanços que o Congresso Brasileiro de Sistemas proporcionou ao longo das suas 14 edições. O Congresso Brasileiro de Sistemas ocorrerá nos dias 25, 26 e 27 de novembro. Terá como tema principal crises, mudanças globais e resiliência sistêmica. Período de submissões de trabalho completo e trabalho curto ocorrerá entre 13 de julho e 13 de setembro. Portanto, o CBS em Foco representa um pré-evento. Ele ocorrerá sempre às primeiras sexta-feiras dos meses de julho, que é esta primeira edição, no mês de agosto, setembro
e outubro. E no mês de novembro, teremos então a realização deste importante evento. Nesta primeira edição, teremos inicialmente a apresentação sendo conduzida pelo professor Dante Martinelli, com a participação da professora Melissa. Estarão discutindo as principais questões, né, e os principais desafios enfrentados ao longo destas 14 edições, ao mesmo tempo apresentando também as homenagens ao professor Donald Derrat, importante figura, né, no cenário, né, do pensamento sistêmico mundial, que nos honrou com a participação em várias edições. Ao final, teremos uma fala, né, do professor Donald Derrat, que demonstrará todo o seu apreço e todo o seu carinho, né, por essa comunidade que representa hoje o principal movimento de sistemas no Brasil. Portanto, passo agora a palavra para o professor Dante, para que o mesmo possa conduzir essa nossa primeira edição do CBS em Foco. Boa noite a todos, boa tarde para alguns, boa noite para outros. Eu sei que tem gente que deve estar nos acompanhando da Europa, da Austrália, o professor Donald Derrat deve estar já conosco acompanhando. Então, boa tarde, boa noite e bom dia para quem estiver na Austrália, do outro lado do mundo, que já estamos lá no dia 4 de julho e não no dia 3, como aqui. É um prazer muito grande iniciar esses trabalhos do CBS em Foco, do Congresso Brasileiro de Sistemas em Foco, e queria inicialmente agradecer ao professor Eliomar Araújo, de Lima, da Universidade Federal de Goiás, que iniciou a apresentação, e que é quem está nos proporcionando essa primeira live, que nós pretendemos fazer outras na sequência, trazendo um pouco do que aconteceu nos congressos de sistemas ao longo desses 15 anos e falando um pouco dos passos futuros que nós teremos pela frente. Então, para iniciar a nossa conversa, eu vou comentar um pouquinho, rapidamente, como é que tudo isso se iniciou. E, na sequência, eu vou passar a palavra para a professora Melissa, que vai também se intercalando nos comentários e a gente vai fazendo um ping-pong aqui, né? Então, a origem do movimento de sistemas no Brasil, em termos do Congresso Brasileiro de Sistemas, se deu no ano de 2004, quando nós tivemos um professor argentino, na verdade, é um professor de origem alemã, mas radicado na Argentina desde pequeno, o professor Henrique Herschel, que foi o primeiro presidente latino-americano vivendo na América Latina a assumir a presidência do Congresso Internacional de Sistemas, a ISSS ou ISSS, International Society for the System Science, que já vinha nessa época com muitos anos de congressos e de atividades de sistemas pelo mundo. O professor Herschel, então, da Argentina, como o primeiro sul-americano a assumir a presidência da Sociedade Internacional de Sistemas, me passou uma incumbência. Ele me disse o seguinte: Dante, é inadmissível que o Brasil, com toda a sua extensão, com tantos estudiosos, não tenha um movimento organizado de pensamento sistêmico. Seria fundamental que a gente pudesse ter no Brasil algo que, na verdade, na Argentina já existia há mais de 20, 30 anos, que era um movimento mais organizado de estudiosos do pensamento sistêmico. Então, eles tinham lá na Argentina um grupo chamado RESI, Grupo de Estudos de Sistemas Integrados, que era comandado naquela época pelo professor Henrique Herschel. Ele me falou, não é possível que no Brasil a gente não consiga ter um movimento organizado como nós já temos há tanto tempo na Argentina. E me deu a incumbência de começar esse movimento, dizendo, você é a pessoa do Brasil mais presente nos congressos internacionais de sistemas nos últimos anos. Realmente eu já estava frequentando intensamente os congressos de sistemas há mais de 10 anos. O primeiro que eu fui foi em 91 e fui praticamente em todos ao longo dos anos 90. Quer dizer, eu já tinha uns 10 congressos internacionais de sistemas naquela época. Então, com essa missão que ele me passou aí, começar a estruturar um movimento no Brasil, nós tomamos a iniciativa de, nesse momento, tentar começar a organizar algo para que a gente pudesse iniciar esse movimento que hoje culmina já
no 15º Congresso Brasileiro de Sistemas, que está sendo organizado hoje pelo professor Eliomar e professor Leonardo Terra, e esses dois professores estão aí incumbidos do nosso congresso desse ano, que será virtual pela primeira vez, e que nós vamos falar na sequência. Então, o movimento, na verdade, para iniciar o primeiro Congresso Brasileiro de Sistemas, que seria em 2005, começou em 2004 com um workshop que nós organizamos lá para tentar reunir algumas pessoas, alguns pensadores de sistemas no Brasil e tentar iniciar um movimento um pouco mais organizado, um pouco mais estruturado no Brasil. Nessa época, eu comandava um grupo de pesquisa na Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, da USP, um grupo de sistemas que tinha na sua origem o nome de Grupo Laboratório. A professora Melissa vai falar um pouquinho sobre ele, contando um pouco o que era esse grupo de pesquisa. A professora Melissa, na época, já estava no grupo, ela veio desde o início, na época era aluna de graduação, e entrou como pesquisadora, como uma minha orientada de iniciação científica, nesse grupo já em 94. Então, ela acompanhou desde o início, quando começou o nosso grupo de pesquisa. Nessa época, então, em 2004, a gente já tinha 10 anos de atividades. Eu passo, então, para a professora Melissa agora, hoje na Unifacef, mas que teve a sua formação toda na USP, em Ribeirão Preto e São Paulo, para que ela conte um pouquinho o que era o nosso grupo de pesquisa nessa época, que foi quem começou a tentar estruturar esse movimento brasileiro. Então, professora Melissa, por favor, dê sequência aí, comentando um pouquinho as nossas atividades lá nos longínquos anos de 94 até 2004. Boa noite, pessoal. Então, para contar um pouquinho para vocês, em 94, o professor Dante, ele, em sua tese de doutorado, tinha escrito sobre esse grupo, que foi dado o nome de Grupo Laboratório, né? E ele concebeu esse grupo, que era um grupo de pesquisas, em cima de duas metodologias sistêmicas, a VSM e a SSM. E no início, nós éramos em 5 estudantes de graduação, depois nós ficamos num grupo de 9 estudantes de graduação, e esse grupo laboratório, ele passou a tomar corpo em 1995, 1996, e nós dividimos o grupo em 2 subgrupos. Um grupo estudaria a relação do grupo de sistemas com o entorno, né, tentando fazer ligação sobre as temáticas estudadas com as empresas, afinal éramos estudantes de administração de empresas, e um outro núcleo que estudaria temas tentando para que fossem levados para essas organizações, né? Nós nos formamos em 97, esses 9 estudantes eram todos da mesma turma, né? Nós nos formamos em 97 e o grupo continuou aí numa sequência. Nós tivemos a preocupação de colocar outros estudantes, né, alinhados com esses estudantes iniciais, e o grupo deu sequência. Nós falamos que esse foi o primeiro momento do grupo laboratório. Na sequência, lá em 2004, em 2002, na verdade, a gente retorna para a FEA para fazer, eu retornei para fazer mestrado, foi quando começa a pós-graduação na FEA Ribeirão, né, e um outro grupo de estudantes, alguns para fazer doutorado, outros mestrandos, né, e nós formamos novamente um grupo com essa ideia do grupo laboratório que transforma-se, então, em grupo de sistemas. Essa história, né, toda, ela foi posteriormente escrita num livro por uma das orientandas do Dante, a Maiara. Nós temos esse livro numa versão virtual. O link desse material a gente vai disponibilizar na própria página do Congresso, para as pessoas que tenham curiosidade, queiram conhecer um pouquinho mais sobre essa história, né? Aberta e gratuita, né, Melissa? É aberta e gratuita essa aí. É uma edição aberta e gratuita.
né? E conta toda essa história, desde a sua concepção, lá em 94, esse primeiro momento com estudantes de graduação, porque o Dante, ele se espelhou no professor Checkland, né? Que ele tinha um grupo semelhante, não é isso, Dante? Só que o Checkland, ele tinha alunos de pós-graduação quando foi concebido o grupo. E o Dante, quando nessa época, em 94, estava na FEA, ele tinha apenas alunos de graduação, né? E o Eliomar está projetando aí a capa do grupo, né, de toda essa criação e gestão do grupo de sistemas. A proposta, a missão do grupo aí era propor aos estudantes que estavam envolvidos no grupo, né, oportunidade de atuação prática nas empresas da região, além de propiciar para os docentes enriquecimento de suas vivências, enfim, fazendo um link principalmente com pequenas e médias empresas. Então, a gente vê que a concepção do grupo de sistemas, ele nasce aí na administração de empresas, mas com o passar do tempo, nós tivemos a preocupação de ampliar esse grupo, né, de trazer pesquisadores de outras áreas do conhecimento, né, então podemos falar aí que tivemos uma primeira fase do grupo laboratório com alunos de graduação, um segundo momento, na época que eu fazia minha pós-graduação, né, o mestrado, e mais um grupo grande que ainda está hoje conosco no grupo de sistemas, e uma terceira fase aí depois que os congressos de sistemas foram para o ar e começaram a disseminar a visão sistêmica no Brasil, outros pesquisadores, eles agregaram aí nesse grupo de sistemas, e hoje a gente tem as diversas áreas do conhecimento, muitas áreas do conhecimento representadas aí na visão sistêmica. Então, mais ou menos essa é a ideia aí do grupo laboratório, que hoje é o nosso querido grupo de sistemas, e nós estamos fomentando juntos aí esse 15º Congresso Brasileiro de Sistemas, e o Eliomar está à frente dessa versão online aí que nós vamos propor nesse ano. Bom, então, só voltando um pouquinho e complementando o que a Melissa estava colocando, é interessante lembrar que no início da nossa pós-graduação na FEA Ribeirão Preto, nós tivemos simultaneamente alunos de mestrado e de doutorado ingressando com vagas ainda da FEA de São Paulo. E a Melissa participou do primeiro projeto integrado que eu pude orientar. Isso é algo bastante interessante no meio acadêmico, que foi um projeto com uma doutoranda minha, a professora Carla Ventura, hoje professora titular da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da USP, e que está presente aí na nossa live também. Ela fazendo o doutorado, e a professora Melissa e a professora Verônica, que hoje é professora da Universidade Federal de Uberlândia, fazendo projetos de mestrado integrados no projeto de doutorado da professora Carla. Dessa forma, elas trabalharam as três muito em conjunto. A Carla com o meu orientado doutorado e ajudando, inclusive, na orientação, como já tinha mais experiência, já era mestre, ajudando na orientação da Melissa e da Verônica. Então, foram projetos que nós fomos desenvolvendo de maneira integrada e que deram resultados muito interessantes, né? Então, voltando um pouquinho na história que a Melissa contava, eu vou agora comentar alguma coisinha a respeito dos congressos internacionais de sistemas e como é que a gente tentou trazer essas ideias para a realidade brasileira. Tendo conhecido o professor Donald DeHatt em 1991, no primeiro congresso de sistemas internacional que eu fui, na Suécia, na época o professor DeHatt estava na Suécia, trabalhando lá, e também, logo nos anos seguintes, conhecendo o professor Henrique Hercher, que eu mencionei, que foi eleito presidente da ISSS Internacional em 2004, e também o professor Charles François, que foi um introdutor do pensamento sistêmico na Argentina, já desde os anos 50. Esses três professores foram muito influenciadores no movimento de sistemas na América Latina, e nós vamos falar sobre eles nos dois primeiros congressos brasileiros que nós vamos comentar ao final da nossa live de hoje, que foram em 2005 e 2006.
Uma característica muito interessante desses congressos internacionais de sistemas é que eles tinham pessoas de diferentes áreas do conhecimento. Isso é muito interessante, isso trazia trocas de experiências muito valiosas. Então, eu que estava na área de economia e administração, comecei a ter contato nesses congressos com pessoas da biologia, da física, da medicina, da enfermagem, do direito, de contabilidade, de várias outras áreas próximas ou até bastante distantes, tendo todas elas em comum a possibilidade de aplicar o pensamento sistêmico às suas áreas do conhecimento. Como aplicar o pensamento sistêmico? O pensamento sistêmico, na verdade, ele surge nas áreas biológicas. Nos anos 30 até os anos 50 do século passado, começam as primeiras aplicações do pensamento sistêmico na biologia, principalmente o professor Ludwig Bertalanffy, que é considerado o pai da teoria de sistemas e que veio com uma série de aplicações, nessa época, nas áreas biológicas, inicialmente. Pensando que o corpo, na verdade, é um grande sistema composto de vários subsistemas, que são os nossos órgãos, e que tem que interagir de uma maneira perfeita, integrada, com muita sincronia, para que o nosso corpo realmente possa reagir bem. Então, as ligações entre as várias partes de um sistema, bem ilustradas aí com o nosso corpo humano, mostram a importância de cada subsistema, a importância das inter-relações entre eles e a importância das relações com o meio externo também. Quer dizer, qualquer sistema aberto tem que ser um sistema, qualquer sistema vivo tem que ser um sistema aberto que interage com o seu meio ambiente. Então, nós começamos a ver aí essas aplicações se estenderem para várias outras áreas. E eu tive a oportunidade de ver aplicações em diferentes campos do conhecimento. Então, daí a ideia de que a gente pudesse usar essa visão do todo, a visão dos subsistemas, para aplicações em vários campos. E aí começamos, na nossa área, a aplicar também essas várias metodologias já mencionadas pela Melissa e outras que também poderiam ser utilizadas. Uma coisa que é importante a gente falar, né, Dante, é que as pessoas, quando a gente começa a falar sobre sistemas, elas já fazem uma ligação inicial com a informática, com a tecnologia, né? E a gente tinha até conversado nesse CBS em Foco para que o Dante abordasse essa questão da visão sistêmica, justamente para mostrar que a tecnologia também é uma área que utiliza da visão sistêmica dentro do seu corpo, tanto que o Eliomar é um profissional da área de tecnologia, né, agregado ao nosso grupo também, mas a visão sistêmica, ela consegue interagir com as diversas áreas do conhecimento, como o Dante estava explicando, né? Perfeito, muito bem lembrado, Melissa, eu acho que é muito importante fazer essa referência. Eu cansei de ouvir nos congressos em que eu participei, no contexto internacional principalmente, mas também no Brasil, quando me perguntavam, você vai no congresso de sistemas, então você é da área de informática? Essa pergunta é a que eu mais ouvia, quer dizer, as pessoas tendem a associar sistemas com informática. E a área de sistemas é muito importante na área de informática, mas é muito importante nos vários campos do conhecimento. E a sua origem não vem da informática, vem da biologia realmente, né? Então, eu queria, Melissa, que você seguisse aí, comentando um pouquinho de aplicações práticas no dia a dia. Você que começou a conviver com a visão sistêmica ainda como aluna de graduação, lá nos primórdios da sua formação acadêmica, queria que você comentasse um pouquinho como é que você começou a ver a teoria de sistemas aplicada ao seu dia a dia, nas suas atividades e assim por diante, que foi um negócio que eu vejo que motivou os alunos muito naquele primeiro momento em que nós começamos a trabalhar nessa área. Então, gostaria que você comentasse um pouquinho isso, Melissa. Como estudante na época de administração de empresas, né, a primeira ligação que a gente fazia com a aplicação da visão sistêmica era dentro de uma organização. E como a gente ainda estava na graduação, e eu trabalhei também na empresa júnior com consultoria, né, então a gente
fazia esse link com as micro, pequenas e médias empresas, e nesse primeiro momento, no grupo laboratório, que eu contei para vocês, a gente pedia para o Dante, que era nosso professor, que a gente queria ir para a prática, a gente queria aplicar todos aqueles conceitos de visão sistêmica, que fazia muito sentido para nós, em organizações de fato, para que aquela visão sistêmica, ela passasse a ter um efeito prático, né? Então, a aplicação da visão sistêmica nas micro e pequenas empresas foi aonde nós começamos, enxergar uma empresa como um sistema aberto, que de fato é. Eu acho que hoje, nesse momento de pandemia que estamos vivendo, e essa palavra que já virou clichê do momento, que é o reinventar as organizações, é um exemplo claro de como esse sistema aberto, né, fez com que as organizações tivessem que se adaptar ao ambiente que modificou muito rapidamente e que vem se modificando diariamente, né? Então, daí a importância da visão sistêmica dentro das organizações, mas com o passar do tempo, das pesquisas, né, também entrei aí na área de políticas públicas e fiz algumas ligações das políticas públicas com a visão sistêmica, então o entendimento das metodologias sistêmicas e a aplicação de metodologias sistêmicas junto às políticas públicas também é uma alternativa, tanto que no meu pós-doutorado, que recentemente eu fiz, né, e venho ainda desenvolvendo a pesquisa, fazer uma ligação das pesquisas da área ambiental, né, das políticas públicas ambientais, dentro de um contexto sistêmico, além de entender também o próprio desenvolvimento de uma localidade, o desenvolvimento regional, com o uso da visão sistêmica. Então, a gente percebe que a visão sistêmica, ela permeia aí o olhar de muitas pessoas, né? Então, não todas as pessoas, a gente percebe que algumas pessoas, elas têm um olhar mais segmentado, mais cartesiano, analítico, e às vezes tem dificuldade dessa visão do todo integrada, né? Mas eu percebi que desde o início, né, conversando com o Dante, junto com os pesquisadores do grupo, né, a gente percebe que a grande maioria ali dos que estavam interessados no desenvolvimento das pesquisas tinham a própria visão sistêmica, né, ou seja, o olhar para qualquer problema do ambiente, entender a sua complexidade, as suas inter-relações e buscar a solução para aquele problema, né? Qualquer que seja a área do conhecimento, óbvio que a gente fazia as aplicações dentro das organizações, que era o nosso foco principal. Então, enfim, todos aqui que estão nos ouvindo, estudantes de pós-graduação, alguns estudantes da graduação, eu me coloco à disposição, né, para, enfim, trocar ideias, para a gente pensar junto algumas pesquisas, alguns trabalhos, enfim, para que vocês possam submeter trabalhos aí no nosso Congresso de Sistemas, utilizando essa visão sistêmica aí nas diversas áreas do conhecimento. Então, dando sequência aí aos nossos comentários, eu queria falar um pouquinho, rapidamente, agora, sobre a organização daquele workshop que eu comentei em 2004, quando me foi dada a incumbência de começar esse movimento pelo professor Hercher, da Argentina, né? E aí nós organizamos um rápido workshop, um ciclo de palestras, que foi no final de 2004, com algumas pessoas do nosso grupo de pesquisa, a professora Carla, a professora Luciana, o professor Omar e eu fizemos umas apresentações do que nós víamos e das aplicações que nós estávamos fazendo do pensamento sistêmico no dia a dia. Chamamos pessoas do SEBRAE e da CIESP, organizadores locais, que pudessem trazer também empresas para participar do nosso movimento. Porque a ideia do nosso grupo de pesquisa era não só de fazer estudos acadêmicos, mas também levar os conhecimentos às empresas, principalmente as pequenas e médias empresas da região, que precisariam de um apoio maior nosso. Então, nós organizamos esse workshop em 2004, até com uma preparação para o congresso seguinte, em 2005, que nós vamos
comentar na sequência. Mas eu pediria que a Melissa falasse um pouquinho desse workshop, do que nós fizemos e da nossa preocupação de levar esses conhecimentos em termos práticos para as empresas e não ficar restrito ao meio simplesmente acadêmico. Então, Vou Melissa, falar comenta... do workshop, ó, eu estou com um folderzinho aí do workshop, eu guardo todo o material acadêmico, né? Ele aconteceu dia 3 de dezembro de 2004. A gente colocou o título Superando os Desafios na Micro e Pequena e Média Empresa através da Visão Sistêmica. Então, nesse workshop, a gente convidou o Sebrae e a Fiesp para estar junto com o grupo de sistemas, né? Então, já era um grupo de pós-graduandos, alguns mestrandos e alguns doutorandos, e as pessoas do grupo que a gente achou pertinente ministrar as palestras naquele evento seria o professor Dante, a professora Carla Ventura, né, que é professora na USP e é professora também lá no nosso mestrado, no Unifacef, o Omar Doneres, né, que hoje encerrou o mestrado, né, Dante? Já é mestre? Já é mestre. Na época, trabalhava em organizações, em uma organização, aplicando a visão sistêmica na prática, é um conhecedor aí da visão sistêmica, admirável, e a Luciana Cesarino, né, que é professora na UFO, e já também foi organizadora de uma versão do CBS. Então, Dante, a Carlo, o Omar e a Luciana, que fizeram aí as palestras desse primeiro workshop. A ideia nossa era não só divulgar a visão sistêmica, mas tentar captar empresas para que aplicássemos a visão sistêmica nessas organizações, tentando disseminar aí esse movimento de sistemas. E o que acabou acontecendo como resultado foi o primeiro Congresso Brasileiro de Sistemas, que ocorre no ano seguinte, em 2005, lá na FEA, né? E esse grupo todo de sistemas que acabou ajudando aí, auxiliando na organização deste grande evento, que foi um marco para o nosso grupo de pesquisas e um marco na nossa vida aí, e inclusive trazendo esse movimento de sistemas para o Brasil, né? E aí o Dante vai contar um pouquinho de como que foi esse congresso de sistemas, e inclusive os seus detalhes, né, Dante? Perfeito, Melissa. O primeiro Congresso de Sistemas, então, brasileiro, aconteceu em 2005, em novembro, e para organizá-lo, nós tivemos a preocupação de chamar pessoas que realmente eram muito importantes para esse movimento. Então, a palestra de abertura do Congresso ficou a cargo do professor Henrique Herrscher, como eu comentei, que então era o presidente, naquele momento, da Sociedade Internacional de Sistemas e que foi, no fundo, o idealizador desse movimento organizado no Brasil. E ele fez, então, a palestra de abertura do Congresso com o tema Olhando o Mundo com a Visão Sistêmica. Quer dizer, a preocupação de olhar e estender a visão sistêmica por todo o mundo nos vários campos do conhecimento. Nós tivemos, na sequência, um coquetel de abertura e, no dia seguinte, o Congresso continuou com mais 3 palestras que foram feitas no dia seguinte. Então, nós tivemos uma palestra do professor Ion Georgiou. O professor Ion Georgiou, uma pessoa muito interessante, um grego radicado no Brasil. Na época, ele veio para a Bahia, no Brasil, e depois ele acabou indo para a Fundação Getúlio Vargas. Nesse momento, ele estava em período de mudança para a Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, e ele nos brindou com uma excelente palestra falando da eficácia do ponto de vista sistêmico, ou seja, a preocupação de usar o pensamento sistêmico na busca da eficácia, tentando tornar os resultados dos nossos processos como realmente eficazes, atingindo os objetivos. O professor Ion era um grande estudioso de sistemas já nesse momento e preocupado com aplicações práticas. Na sequência, nós tivemos um outro professor já muito experiente, que foi convidado por um motivo muito simples, né? Quando eu organizei, com a ajuda do nosso grupo, esse primeiro congresso, eu pedi que a minha mãe, que foi quem me introduziu no pensamento sistêmico, fosse fazer uma palestra no congresso,
Porque eu fui parar no Congresso Internacional de Sistemas por intermédio da minha mãe, que tinha participado nessa área. Minha mãe é engenheira civil, mas ela participou, se enveredou pelo mundo do pensamento sistêmico, e ela participou nos anos 70 e 80 de muitos dos congressos internacionais de sistemas. E foi ela que me deu a incumbência, aí, digamos, de dar sequência a essa atividade. Participei de um primeiro congresso em que eu apresentei um artigo em conjunto com a minha mãe, que foi esse de 91 na Suécia. Minha mãe já não foi, mas nós escrevemos o artigo a 4 mãos e eu fui lá apresentar. Então, como minha mãe que me introduziu nesse mundo do pensamento sistêmico, eu queria que ela fosse nos fazer uma palestra. Mas ela me disse, não, eu já estou velha, eu já estou no fim da minha carreira, já estou com mais de 60 anos de idade e eu não vou fazer palestra não, mas chame o meu professor de sistemas para fazer uma palestra. E aí nós fomos buscar o professor Teodoro Oniga, na época com 88 anos de idade, era um professor romeno, mas radicado no Brasil há quase 50 anos, mais de 50 anos, na verdade, e que a vida inteira trabalhou com pensamento sistêmico e que nos fez uma palestra muito interessante, contando da introdução e do desenvolvimento dessa área de sistemas, principalmente na engenharia, que era onde essa área tinha caminhado mais. Ele era da área de engenharia, minha mãe também. Então, falando desde os anos 50, ou seja, 50 anos mais ou menos de pensamento sistêmico sendo aplicado principalmente nos cursos de engenharia de sistemas e outros cursos de engenharia. O professor Teodoro Oniga, então, com 88 anos, foi lá, muito dinâmico, muito lúcido, nos fazendo essa palestra. Eu lembro até hoje que ele foi aplaudido de pé, assim, durante muito tempo, né, Dante? Emocionante, foi uma coisa que empolgou. Foi de arrepiar mesmo. E realmente aquela pessoa aos 88 anos de idade, já não viajava quase, ir lá e falar por 1 hora com toda a empolgação, com todo o dinamismo, com as suas transparências feitas à mão. É verdade. Guardado hoje. E ele estava num nível mais alto do auditório, bem na pontinha, e eu morria de medo que ele caísse dali. Então eu fiquei bem embaixo ali na frente para, se por acaso ele caísse, eu tentar segurá-lo antes que ele batesse no chão, mas tudo correu bem e a palestra foi excelente. Então, depois de várias apresentações de artigos, desde o primeiro congresso nós tivemos artigos selecionados para apresentação e tivemos nesse primeiro congresso aí 27 artigos que foram apresentados ao longo do congresso e encerramos o nosso congresso com a palestra magna do professor Donald DeHatt, que nos acompanha hoje nessa live e que é o nosso padrinho desde o início desse movimento. O professor DeHatt, como eu disse, eu conheci em 91 no meu primeiro congresso de sistemas na Suécia, e ele sempre foi o meu mentor aí e acabou sendo o mentor e o padrinho de todo o grupo de sistemas no Brasil, porque ele esteve sempre presente, nos brindou com essa palestra de encerramento do primeiro congresso, voltou no segundo congresso, que a Melissa vai comentar. Nessa época ele já vivia na Austrália, quer dizer, ele se deslocou da Austrália para o Brasil por vários anos, para nos brindar com palestras e acompanhando nossos alunos, nossos estudantes, com orientações, sempre uma dedicação muito grande. Dos 14 congressos de sistemas já realizados até hoje, ele esteve presente como palestrante em 5 deles, que nós vamos comentar em outros momentos. Mas desde o primeiro, então, presente, quer dizer, ele é considerado por todos nós o grande padrinho desse grupo do pensamento sistêmico no Brasil, em especial do nosso grupo da USP em Ribeirão Preto. Eu volto, então, a palavra para a Melissa para ela falar um pouquinho do segundo Congresso Brasileiro de Sistemas, que deveria ser realizado na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Era a proposta inicial, e o professor Ion, que foi palestrante do primeiro, estava disposto a organizá-lo na GV, em São Paulo. Mas depois ele não conseguiu o apoio necessário da Fundação Getúlio Vargas e disse que ficaria difícil organizar o Congresso naquele momento em São Paulo. E aí, para que o Congresso não deixasse de ter sequência, a ideia nossa não era fazê-lo novamente em Ribeirão Preto, era ir intercalando, como depois nós fizemos em todos os anos, mas vendo-se que a gente não conseguiria realizar o segundo na GV e não tinha outro lugar naquele momento estruturado,
nós acabamos fazendo novamente o segundo congresso em 2006 em Ribeirão Preto, para que ele pudesse ter sequência. E sim, ele se expandiu para outros estados. Então, eu deixo a Melissa comentar agora sobre o congresso de 2006, o segundo congresso brasileiro de sistemas. Bom, o segundo congresso, então, ele teve a temática Visão Sistêmica para um Mundo Sustentável. Ele ocorreu em 25 e 26 de outubro, na FEA Ribeirão. O Dante foi o coordenador e o grupo, né, de sistemas também permaneceu ali apoiando o evento, né. Naquela época, eu já estava no Unifacef e convidei uma série de, convidei vários professores a participar e muitos escreveram trabalhos, né, e foram conosco lá para apresentar esses trabalhos no evento. Para vocês terem uma ideia, o Dante comentou que no primeiro foram 27 artigos, né, no segundo já foram 39 artigos, tinham 13 áreas aí para submissão, né, a gente ampliou um pouco mais as áreas. A conferência de abertura foi feita pelo professor Donald Derrat, né? Então, como o Dante já explicou sobre o professor Donald, ele está aí também online com a gente. Nessa conferência de abertura, ele falou sobre ética para um mundo sustentável, foi uma palestra memorável. Na conferência de abertura ocorre na noite, né, do dia 25, no dia seguinte, a gente tem mais uma palestra aí com o professor Henrique Rosenfeld, que é titular da Escola de Engenharia de São Carlos, da USP, e ele traz aplicações da visão sistêmica ao desenvolvimento de produtos, né? Então, uma aplicação da visão sistêmica ligada aí a esse cenário mais da engenharia de produção. Depois, o professor Charles François, que é um professor belga, né? Ele faz uma palestra com o título Histórico e Aplicações da Visão Sistêmica em diferentes campos do conhecimento humano. É interessante comentar que o professor Charles François, nessa época, já estava na Argentina, né? Fazia parte da ISS Internacional. Ele foi o precursor, né, da visão sistêmica na Argentina e acredito que ali no Mercosul, né. Então, o professor Charles François... Ele, né, ele puxou o professor Herscher, né. Ele puxou o professor Herscher, né, que foi o professor que praticamente colocou o Dante na parede sobre fazer um congresso brasileiro no Brasil, né, fazer um capítulo da ISS no Brasil, porque a Argentina já tinha, né, um capítulo brasileiro, como é que o Brasil não teria um capítulo também da ISS, né? E depois, para finalizar a palestra de encerramento, ela foi ministrada pelo professor Omar Aktuf, é um professor do Canadá, é um professor muito interessante, eu acho que o pessoal que está nos ouvindo, né, que faz parte do grupo, lembra-se muito do professor Omar. Ele também esteve no Unifacef na ocasião para fazer uma palestra para nós, e ele aprendeu português rapidamente, porque ele gostava de ter orientando os brasileiros, né, gostava muito do Brasil, e enfim, de ter essa troca de conhecimentos entre o Canadá e o Brasil. Então, foi o fechamento aí do nosso segundo Congresso Brasileiro de Sistemas. Como eu disse, a gente teve 39 artigos na época. As peculiaridades que eu lembro, né, eu estava grávida do meu primeiro filho, Jorge, eu fui junto com a professora Edna, ela ficou preocupada na época, porque eu entrava numa sala, entrava noutra sala para apresentar os trabalhos, né, de alguns colegas, alguns foram conosco, enfim, né, e assim, isso ficou na minha memória, depois olhando algumas fotos, assim, a gente lembra desse tempo, né, daí dessa época de 2006, muito legal. Muito bacana isso, né? Nós vamos ter na sequência, pessoal, um vídeo que nos foi mandado pelo professor Donald Derrat, que está nos acompanhando, mas ele quis, de qualquer forma, deixar um vídeo já gravado, para ele falar um pouquinho do que ele sente, do que ele acompanhou ao longo desses 15 anos em que ele, no fundo, nos
monitorou, nos acompanhou, nos orientou ao longo de todo esse tempo. Então, o professor Derrati, como eu já falei, já esteve em 5 congressos brasileiros, estará no próximo, este ano, em 2020, como eu disse, um congresso virtual, em que nós teremos um time de peso aí realmente fazendo palestras, né? Então, o professor Donald Derrati, que no fundo foi o primeiro ex-presidente, o primeiro presidente da ISS Internacional latino-americano, porque ele é de origem chilena, ele saiu do Chile, foi para a Austrália, casou com uma australiana, depois esteve na Suécia, esteve nos Estados Unidos, voltou para a Austrália, mas é de origem latino-americana, nascido no Chile, e ele foi presidente da Sociedade Internacional em 94, 95. Portanto, foi o primeiro latino-americano nascido aqui na América Latina a ser presidente da Sociedade Internacional. Então, ele será palestrante esse ano, assim como o professor Raul Espejo, que é um equatoriano, criado no Chile, que hoje está na Inglaterra. O professor Markus Wanninger, que é um professor suíço, sempre atuou na Suíça, mas passou um período no Brasil, fala português muito bem, já esteve no nosso congresso, assim como o professor Raul Espejo, também será palestrante no nosso congresso. Teremos o professor Michael Jackson, que é ex-presidente também da Sociedade Internacional, evidentemente não tem nada a ver com o cantor, é o professor lá da Universidade de Hull, na Inglaterra, e que será nosso palestrante. Teremos o professor Christian Pristipino, um pesquisador italiano, que vai falar de aplicações no meio médico, principalmente aplicações ligadas à pandemia e assim por diante. E como palestrante brasileira teremos a professora Juliana Mariano Alves, que é de Palmas, no Tocantins, que já organizou um dos congressos brasileiros, o 9º, em 2013, e que será palestrante. Então, nós teremos nesse evento online 6 palestras, aí no dia 25, 26 e 27 de novembro, além das apresentações de trabalhos. Então, eu tenho certeza que será um congresso muito rico, muito interessante. Na verdade, a ideia inicial nossa é que o congresso desse ano fosse em Franca, mais uma vez, organizado pela professora Melissa, e seria um congresso presencial, mas depois nós vimos a necessidade de fazer um congresso virtual esse ano, em função das dificuldades que nós estamos enfrentando com a pandemia. E com isso o professor Eliomar, que foi organizador do 14º Congresso em Goiânia, e o professor Leonardo Terra, da Univesp, é que assumiram aí o comando desse congresso virtual em 2020, ficando o congresso de 2021 para ser realizado novamente em Franca, na Unifacef, sob a coordenação da professora Melissa. Então, eu peço que a professora Melissa fale rapidamente do congresso do ano que vem, 2021, já antecipando o tema e etc. E, na sequência, o professor Eliomar poderia nos colocar o vídeo que foi enviado pelo professor Donald Derrati, para que a gente ouça um pouquinho o nosso padrinho. Ele vai falar em espanhol nesse vídeo, mas eu tenho certeza que o entendimento é fácil para todos nós. Ele fala muito lentamente em espanhol e nós conseguimos entendê-lo com certeza muito bem. Então, professora Melissa, por favor, fale do ano que vem aí. Bom, então, ano que vem a gente vai ter o congresso no Unifacef presencial, fazendo uma ligação aí do pensamento sistêmico com os objetivos de desenvolvimento sustentável. Como o professor Dante disse, seria esse ano, né, o presencial lá, nós, em razão da pandemia, nós transferimos para 2021, e esse ano de 2020 terá essa versão online. O tema do 15º CBS, então, organizado pelo Eliomar e pelo Leonardo, o tema, nós colocamos o seguinte título, né, Crises, Mudanças Globais e Resiliência Sistêmica. Nós teremos abertura aí dos trabalhos, nessa próxima semana aí nós já vamos divulgar a página e, enfim, até 30/8, os alunos aí de pós-graduação que estão nos ouvindo, os alunos de graduação que quiserem submeter trabalhos, terão esse prazo aí para escrever os seus artigos, né? E esse evento de 2020 está previsto para de 25 a 27 de novembro de 2020, né? Então, a versão online vai ser um evento ao vivo, né? Nesses dias, e a gente vai divulgar
tudo oportunamente numa página a ser aí disseminada pelo grupo de sistemas. Queridos colegas brasileños, mis más cariñosas felicitaciones por los 15 años de congresos sistémicos en los cuales yo he tenido el honor de participar en 5, sin incluir el próximo noviembre. Como ustedes saben, he ejercido mi vocación en varios países: Australia, Estados Unidos y Suecia. Con Brasil todo ha sido a gran distancia geográfica, sin embargo, no de propósito. Cuando conocí a Dante, casi 30 años atrás, no imaginé que trabajaríamos codo a codo en esta labor. Durante este periodo hemos publicado con la ayuda de mi esposa Verónica 3 ejemplares de las revistas sistémicas internacionales, dedicados especialmente a artículos brasileños. Tenemos que agregar a esto conferencias y seminarios en varios congresos. Tengo que confesar que estas actividades han sido de gran beneficio para mí, pues vuestro grupo me ha proveído con un importante ambiente para estimular mi investigación y los libros que he publicado durante estos años. Yo creo que mis colegas brasileños me deben menos que lo que yo les debo a ellos. ¿Qué tiempos más duros y traumáticos para celebrar esta ocasión? Me hacen recordar las primeras palabras de Dickens en su libro Historia de 2 ciudades. Comienza así: eran los mejores tiempos, eran los peores tiempos. Era el siglo de la locura, era el siglo de la razón. Era la edad de la fe, era la edad de la incredulidad. Era la época de la luz, era la época de las tinieblas. Era la primavera de la esperanza, era el invierno de la desesperación. Lo teníamos todo, no teníamos nada. ¿Qué tenemos hoy? Eso depende no tanto del pasado, que hoy celebramos, pero del futuro. No cabe duda que hemos llegado al epílogo del neoliberalismo y el postmodernismo. De aquí en adelante, todo tendrá que cambiar. Y la ciencia de sistema también tendrá que cambiar si aspira a aportar a una era más justa e ilustrada. Para alcanzar esto, nuestra ciencia tendrá que aportar liderazgo y enfocarse más en la comunidad. Hablaré más acerca de esto en mi conferencia en noviembre. Pero ahora solo quiero asegurar a mis amigos y colegas que mientras yo tenga la energía, continuaré dándoles mi apoyo en vuestra importante labor. Nuevamente, felicitaciones y nos vemos en noviembre.